Muito bem, 21 horas e 6 minutos, disciplina PIESC 8/4 de 2021. Vamos falar hoje sobre mais duas ferramentas, né? Hoje nós temos aí poucos slides, mas eles acabam apresentando aí duas ferramentas. Então, primeiro eu digo para vocês o seguinte, né? Como eu já falei em aulas anteriores, vocês vão ter aí durante o curso uma série de ferramentas. Então você vai ter que olhar para aquele tipo de necessidade que você tem e você ver qual que é a mais adequada. Então, por exemplo, né, ao nós irmos até a comunidade, a uma entidade, por exemplo, né, de repente, para você elaborar uma ação, talvez o próprio plano de ação já seja suficiente. No entanto, caso você queira, de repente, até evoluir e pensar até numa empresa socialmente responsável, né, uma empresa social, né, um negócio social, então, de repente, precisa de outras ferramentas. Então, hoje eu trago para vocês o quadro de visão do projeto e tem também um mapa de empatia, né, que vai ajudar vocês aí na hora de vocês ajudar, melhorar, modelar, entender melhor aí qual é a tua proposta que você está entregando para o mercado ou para essa entidade, tá? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Não é porque eu estou passando uma ferramenta hoje que ela vai ser a que nós vamos utilizar para todos os tipos de negócio. Não. Né? Olha, para esse tipo de empreendimento que eu quero montar, cabe melhor nesse primeiro momento o quadro de visão do projeto. Para essa ação que nós vamos fazer lá na entidade, talvez um plano de ação bem feito, bem elaborado já seja o suficiente. Mas nós temos aí que conhecer as ferramentas, né? Porque ao final do curso você não imagina quais serão as demandas que vocês enfrentarão, né? Então isso eu posso dizer para vocês de carteirinha, porque para quem atendia 8 empresas diferentes num dia só, você imagina quais eram os tipos de demanda que apareciam, né? As mais diversas possíveis. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar pelo quadro de visão do projeto. Nós temos, pessoal, várias ferramentas que nos auxiliam nesse processo de você colocar a sua ideia, transformar a sua ideia numa oportunidade de negócio. Ou transformar a sua ideia em algo que realmente seja útil para uma entidade. É muito comum que as pessoas acabem, ao se deitar, né, antes de dormir, tem alguns insights, algumas ideias mirabolantes, né? Opa, ninguém pensou nisso antes, né? Isso aqui pode ser uma boa ideia, de repente eu posso ganhar dinheiro com isso, e ainda também atender a questão social, né? E aí, por que a coisa não caminha? A coisa não caminha porque você levanta de manhã, tem tanta coisa para resolver, e aí você acaba deixando para lá, e só à noite, novamente, você vai retomar aquela ideia, e você fica ruminando aquela ideia, mas não coloca no papel para você poder dar um encaminhamento, né? Então, aqui nós temos o quadro de visão do projeto, que é bem simples, né? Quem trouxe esse quadro para nós foi uma empresa de Curitiba, a Ideia no Ar, né? Então, a Ideia no Ar trabalha com esse quadro de visão do projeto, e eu estou repassando para vocês aqui, né? Então, no primeiro momento, nós estamos vendo aqui, nós temos 5 quadros, né? Aliás, 5 retângulos, né? E aí o primeiro deles, ele fala sobre a visão, né? Então, o que é a visão? Então, qual é a motivação para criar esse produto? Que mudança positiva deve trazer, né? Então, veja, aqui você pode usar nesse momento, né, para você modelar a sua ideia. Então, aquela intervenção que nós fizemos na aula passada, para identificar qual era o problema e apresentar o problema de forma limpa,
para depois apresentar a solução, né? Então, de repente, nesse processo aqui, preenchendo o quadro visão do projeto, você pode modelar, a palavra certa é essa, é modelar a solução para o seu problema, modelar a sua ideia. Então, por que você está querendo montar essa empresa social, ou por que você está propondo essa solução para a entidade, né? O que essa proposta vai trazer de mudança, de melhoria para essa instituição? Né? Então, quando você começa a colocar isso no papel, vocês vão perceber que muitas vezes você fala, puxa vida, eu não tinha pensado que vai precisar de tal coisa. E aí as necessidades, as situações vão surgindo. Né? Público-alvo. E aqui vocês estão ainda no primeiro ano, estão tendo agora aula com o professor Marcos, se eu não me engano, de marketing, né? E aí, então, a gente tem que ir um pouco com calma com vocês aí, porque vocês estão aí caminhando ainda em alguns conceitos, né? Então, quem que é esse público-alvo? O professor Marcos já explicou para vocês em marketing? Já falaram de segmentação de mercado? Ô, professor, né? Não está tendo marketing ainda não. A gente está com gestão de pessoas. Ah, tá, desculpa. É que o professor Marcos dá gestão de pessoas e marketing, e aí eu acabo me confundindo, tá? Então, eu vou tomar a liberdade de Tô achando que você deve estar no segundo ano, hein? Não, é que o professor Marcos ele trabalha as duas disciplinas, vocês vão ver. Então, o ano que vem, vocês vão trabalhar marketing com ele também, tá? Júlio. Porque aqui, nessa questão, é que o marketing, dentro das disciplinas que nós temos aí na grade, o marketing é aquela disciplina que trabalha com mais ênfase nesse ponto, né? Porque, como eu já expliquei para vocês no nosso bate-papo aí, quando uma pessoa chega para você e fala assim, olha, esse panfleto aqui, ele vai dar resultado, né? A primeira coisa que eu pergunto para o cara é quem que você atende, né? Qual que é o seu público-alvo, né? Que tipo de pessoa você atende? Ah, eu atendo pessoas da classe A, tal. A pessoa da classe A nem abre o vidro para pegar um panfleto, né? Então o cara está lá no semáforo com o seu carrão importado, vem um cara com um panfleto, ele ar-condicionado e tal, ele nem tira a mão do volante, né? Só olha de ladinho assim e fala, não quero, né? Então, é básico, né? Para que eu trabalhe minhas estratégias de marketing, precificação, que preço eu vou colocar no produto, divulgação, qualidade do produto, variedade de produto, eu tenho que ter muito claro esse público-alvo. Então, qual o segmento que eu vou atender? O que é o segmento, pessoal? O segmento de mercado é um grupo de consumidores que tem certas afinidades. Então, eu expliquei lá para vocês na empreendimento estratégico, lembra que eu falei, ó, a empresa A, ela atende tanto homens como mulheres, né, de todas as idades, de uma classe de renda mais alta. Então, o segmento específico lá da empresa A são homens e mulheres de renda alta. Então, quando você fala isso, você já consegue visualizar qual é a carinha desse seu cliente, né? E aí você vai, a partir disso, entender que é um cliente mais exigente em relação ao atendimento, é um cliente mais exigente em relação à qualidade e variedade de produto, né? É um cliente que tem condições de pagar um pouquinho mais pelo produto, mas ele quer uma certa exclusividade, e por aí vai. Então, um segmento de clientes é um grupo de consumidores que você identifica dentro de uma cidade, por exemplo, dentro de um estado, dentro de um país, né? Então, um grupo de consumidores que tem características específicas, né? Pode ser características demográficas, como gênero, idade, renda, né? Pode ser características geográficas, né? Você fala, olha, eu vou montar uma loja para atender esse bairro, essa região da cidade, vou montar uma loja para atender aquela cidade, né? Pode ser características psicográficas. Então, quando uma empresa, uma montadora, ela lança uma caminhonete off-road, né? Para você fazer trilha e coisa e tal, né? O Troller, por exemplo, da Ford, né? Eu não sei se a Ford vai continuar com o Troller ainda. Disseram que ia continuar só com caminhonetes, né? Que no Brasil, aliás, desculpa, acho que nem o Troller vai, porque as caminhonetes vão vir da Argentina, né? Então, o Troller, aquele jipinho que tem lá
foi inicialmente pensado para você fazer trilha, né? Então tem um público específico, né? Então são pessoas aventureiras com certo nível de renda que têm condições de comprar aquele jipinho para fazer trilha, né? Então, aspectos psicográficos, o estilo de vida da pessoa, né? Aspectos comportamentais, né? Aí vocês falaram tanto em cerveja, mas eu tenho, por exemplo, consumidores pesados de cerveja e tem consumidores leves, né? Então, eu não sei dizer exatamente qual seria a quantidade do pesado, vou estar chutando aqui, tá? Mas, por exemplo, um consumidor leve, ele vai com uma cestinha, coloca 2, 3 latinhas de cerveja, passa no caixa, foi embora. Para ele, o final de semana está feito, né? Outros já levam um fardinho de cerveja, outros já levam 2, 3 fardos de cerveja, outros levam caixas de cerveja, né? Então, veja, pessoal, quando você está pensando em atender um mercado, e aí vamos pensar, então, numa empresa social, né? Com preocupações socioambientais, né? Então, se você vai montar uma empresa para aquele público específico, né? Então, você vai caracterizar aquele grupo. E muitas vezes, pessoal, pode acontecer de você identificar um grupo de pessoas para atender, mas esse grupo é muito pequeno e não dá sustentabilidade para o negócio. Não sei se vocês estão me fazendo entender, né? Eu estou tentando resumir para vocês, talvez vocês tenham visto o professor Marcos em 2 ou 3 aulas, né? Então, o segmento de mercado, o seu público-alvo, esse grupo de consumidores tem características específicas. Então, por exemplo, eu vou criar um produto para mulheres com mais de 30 anos, donas de casa, né, que moram na periferia. Então, é um grupo de consumidores. E se esse grupo de consumidores lhe der sustentação, comprar o suficiente de você para que você tenha resultado positivo, ótimo, né? É que muitas vezes, o que acontece, pessoal, isso aqui é uma coisa muito séria que eu vou falar agora para vocês, tá? Eu ouço muito isso. O pessoal fala assim, ó, eu vou montar alguma coisa aqui em Maringá porque eu vi lá em São Paulo e aqui não tem. Peraí, pessoal, por que não tem aqui em Maringá? 50% de chance que ninguém viu, ninguém percebeu, e de repente pode ser um bom negócio, e 50% de chance que não tem mercado ainda, né? Então, certos tipos de negócio você vai montar em Maringá, que tem em Maringá hoje, há 15, 20 anos atrás, não era viável. Por quê? Porque a cidade era menor, né? Eu vejo também um outro aspecto importante, e vale vocês pensarem muito isso, porque isso acontece muito com as empresas aqui de Maringá, é o seguinte, o camarada, ele tem uma loja em Maringá, e aí ele pensa, aí tem um pessoal de Campo Mourão que vem comprar aqui, né, e não desmerecendo Campo Mourão, mas Campo Mourão tem hoje 100 mil habitantes, né, é uma cidade considerável, mas enfim, em Maringá tem 430. Aí você tem uma loja aqui em Maringá, que atende 430 mil pessoas da cidade, mais Sarandi, que tem 100 e poucos, e somando toda a região aqui deve dar mais uns 250 mil, enfim. Nós temos aqui 700 mil habitantes nessa região onde Maringá é polo, por exemplo, né? E aí você vai para Campo Mourão, onde Campo Mourão tem lá Campo Mourão, mas as cidades são um pouco mais distantes, tem Piabiru, né? Tem ali Luisiânia, coisa e tal, mas são mais distantes. E ali, de repente, somar tudo dão 150 mil. Aí você está atendendo 700 mil pessoas, de modo geral, claro que você escolheu um público específico, né? Mas que está dentro desses 700 mil, e você vai para Campo Mourão com 150 mil. E aí você monta a loja lá e não dá certo. Aí você fala assim, pô, mas os caras de Campo Mourão vinham comprar aqui em Maringá. E eles vão continuar comprando em Maringá, pessoal. Porque muitas vezes as pessoas não é que elas não compraram na cidade porque não tinha na cidade. É porque ela quer passear um pouco, quer sair um pouco da cidade. Eu tenho certeza que vocês já fizeram isso ou fazem isso, né? Então, o Cadu que está em Astorga, ele fala assim, poxa, vou dar um pulo em Maringá, vou dar um pulo em Londrina, né? Dá desculpa, né? Vou lá comprar alguma coisa e tal que está faltando aqui, né? Então, essa questão de você encontrar esse grupo de pessoas com características semelhantes é uma tarefa não muito fácil, né? É lógico que se você pega as empresas tradicionais,
Você já tem olha para a empresa, já vê como é que a coisa está acontecendo, né? Então, provavelmente, se você tiver uma boa estratégia, pode ser que você também consiga disputar esse mercado. Mas, inicialmente, nós temos que identificar isso. Quem que é meu público-alvo? Qual é o grupo de consumidores que tem características comuns, né? Alguém quer falar do público-alvo da empresa que trabalha? Eu trabalho com consumidores, professor, que o meu público-alvo são as pessoas normais mesmo, e eu vendo planos, né, no caso, pessoais, plano da Vivo, no caso. Isso. Ok, mas você tem uma região que você atua, por exemplo, você tem uma região delimitada, você pode vender, por exemplo, Pode na cidade falar, professor, pode-se dizer que o público-alvo deles são as pessoas que estão insatisfeitas com as outras companhias de telefone? mas aí é muito amplo. Né? Pode ser também empresários que precisam de uma demanda de internet móvel. Você pode ter vários públicos, né? Não muitos, senão você se perde, né? Mas você pode ter. Mas volta aí, você tem uma região demográfica delimitada que você pode vender, ou você pode vender para o Brasil inteiro? Não, professor, eu posso vender para o Brasil inteiro. Olha aí, ó. Independente do DD, eu posso vender para qualquer lugar. Não é. Mas aí que tá. Mas qual é a região que você mais vende? É aqui mesmo, 44. Então veja, ó, apesar de ter essa amplitude, né, de pessoas que querem ter acesso à internet e a TV paga, é isso? A TV a cabo, é isso ou não? Isso mesmo, professor. Isso mesmo. Isso. Mas mesmo assim, ele tem uma delimitação geográfica. Ô, professor, que nem no caso ele também não pode dar, tipo assim, pesquisar, tipo assim, porque tem lugar que, por exemplo, aqui na minha cidade mesmo, a Vivo já não presta muito. Aí, por exemplo, ele mais ou menos sabia as regiões que a Vivo funciona melhor e atacar nessas regiões. Aí seria uma estratégia, né? Aí seria uma estratégia. Mas, Leonardo, mas aí já não pode, porque é de acordo com a Anatel. A Anatel, ela delimita, como que eu posso dizer? Ela predomina uma operadora a cada região, entendeu? Então, por exemplo, cidades maiores, que nem Maringá, tem todas as operadoras, porque são grandes. Quando é cidades mais pequenas, aí, por exemplo, só pega a TIM, ou só pega Vivo, ou só pega Claro, entendeu? Sim, É entendi. independente, entendeu? Agora, quando a cidade começa a pegar um público maior, aí, dependendo, não sei se é 50 mil pessoas ou 20 mil, alguma coisa assim, aí você já está de acordo a entrar outra operadora para poder não virar monopólio, né? Quem está falando? É eu, Fabrício. Fabrício, de repente, você, se tiver um tempo, tiver um pouco ocioso, de repente você pegar o cadastro, a ficha dessas pessoas que você está vendendo, você pode entender se você está vendendo mais para homem ou para mulher. Você pode entender se você está vendendo mais para pessoas solteiras ou para família. Você pode entender se nesse cadastro tiver alguma coisa relacionada à renda, se tem um corte, por exemplo, pessoas que ganham mais 3 salários são mais propensos a comprar o seu produto, entendeu? Então, mesmo sendo um produto que você pode falar assim, ó, eu vendo para todo mundo, quando você pega os dados da sua empresa e começa a filtrar, você vai perceber que existe sim algumas características que são mais predominantes, né? E aquela história que eu falei ontem, que eu falei segunda-feira, sobre você trabalhar com a maioria do público, né? Então, lá, viu que tinha lojas lá que 80% eram mulheres e 20% homens? Então, esses 20% de homens são clientes acidentais. Então, dentro da sua empresa, você pode fazer uma investigação, uma pesquisa, e pode ser que você encontre algumas características que possam até orientar você aonde você pode agir de forma mais eficiente, né? Então, olha, naquela região tem pessoas mais com essa característica, então eu vou atacar aquela região. Então, mesmo você tendo essa amplitude de público que você atende, mesmo assim, eu faria uma investigação para identificar. Você não teria, por exemplo, 60%, 55% de um público mais para cá, mais para lá, porque aí ficaria até mais fácil da hora de você
pensar numa estratégia, você ter mais precisão nessa estratégia. Isso mesmo, professor. Eu também faço isso aí. Ele só com o meu é por idade, né? A idade das pessoas. O que eu mais vendo são pessoas entre 35 e 50 anos. Pois Né? bem. É o meu público aí de 70%. Né? Então, eu vi mais que vender. Então, você está vendo? Ó, você está me ajudando a mostrar para os seus colegas que no início daquela nosso papo que eu atendo um público bem genérico, agora nós já estamos fechando esse público. Ó. Então, primeiro você me deu uma informação, é um público 4x4. Então, isso já é uma base geográfica, isso é um tipo de segmentação geográfica. Agora você me falou que são pessoas com 35 para mais anos, até 50 e coisa e tal. Então, nós podemos dizer assim, ó, 35 mais, né? Porque, mas pessoas de 90 anos não compram. Mas você também não precisa ser tão preciso, de 35 a 50. Então, você entende que as pessoas que compram de você são com mais de 35 anos. Então, veja que quando você começa a conversar com o empreendedor, e aí é isso que vocês vão ter que fazer no futuro, junto às consultorias, é exatamente esse papo, esse bate-papo. Olha, então vamos lá, vamos procurar um pouquinho, a gente fala que é minerar os dados, né? Vamos minerar um pouquinho mais os dados, me conta aí, né? E aí a coisa vai acontecendo, né? E aí você começa a perceber que daquela ideia bem genérica que você tinha, você passa a perceber, não, caramba, olha que legal, eu tenho um público mais 0,44, eu tenho um público com mais de 35 anos, e aí você vai mais a fundo nos dados, vão aparecendo outras características que ajudam você a delimitar melhor esse segmento que você atua. Isso, pessoal, meninos e meninas, é fundamental, porque quando eu consigo ter esse segmento bem definido, cara, as estratégias para você lançar no mercado, principalmente na área de marketing, fica muito mais fácil, entendeu? Então, quando eu e o Cadu estávamos conversando em aulas anteriores, e aí eu volto ao exemplo. Ele falou, não, professor, tem um supermercado aqui que quando nós lançamos que tem um perfil tal, tem um supermercado nosso mais novo que tem um perfil tal, e é na mesma cidade. Então, dentro da mesma cidade, não é muito grande a Astorga, né? Você ainda encontra públicos que você pode atender de forma diferenciada. Então, isso é muito importante, porque na hora de você colocar variedade no supermercado, na hora de definição de preço, na hora de você definir a propaganda que você vai fazer, todos esses aspectos aí são relevantes, né, para que você defina essas estratégias. Então, você pode, por exemplo, segmentar por gênero. Eu vou montar uma loja só para roupas femininas, né? Aí você pode usar mais de uma base, né? Que não é só falar assim, vou atender mulheres, né? Vou atender mulheres, roupas para mulheres com mais de 20 anos e de alta renda. Olha, você usou 3 critérios para segmentar o seu público: mulheres, né, gênero, idade e renda, né? E você pode ainda criar mais um critério: mulheres com mais de 20 anos, de alta renda e que gostam de se vestir de forma conservadora, que aí é o psicográfico, né? Então, quando você consegue definir claramente quem é esse seu público, fica muito mais fácil você traçar as estratégias, tá? Mas vocês vão lembrar desse papo, tenho certeza, quando o professor Marcos trabalhar a segmentação de mercado, que é um dos primeiros tópicos que a gente trabalha em marketing, né? Porque é fundamental que você conheça e identifique esse teu público. Beleza? Vamos em frente? Professor, pois não. Que no caso, esse exemplo que você deu aí da empresa que atingiu mais ou menos o público A ali, essa empresa, então, no caso, se ela quiser mexer com um público mais não tão alto assim, ela tem que abrir uma nova filial, ou sei lá, ou ela consegue estar trabalhando com esse público na mesma loja? Olha, a única base que é complicado você misturar é a base de renda, que é o público A misturando com o público B-C, entendeu? As pessoas elas não exteriorizam isso para você, porque elas até acham que não é ético, né, não é moral, né? Mas as pessoas que têm mais renda, elas não querem, uma pessoa de alta renda, ela mostra quem ela é pelas coisas que ela tem. Então, um relógio Rolex, um carro da BMW, né, uma roupa exclusiva na boutique tal, né? Então, se você se propõe a atender a classe A, para você atender classes mais baixas,
é melhor, é recomendável que você crie uma marca para esse novo público. Aí não vai misturar as coisas, entendeu? Entendi. O pobre, né? A maioria do brasileiro se encaixa em renda mais baixa, ele compra produto do rico. O cara economiza, o cara se vira. Agora, o rico, ele não compra produto pobre, ele não se mistura. Isso dá um problema de marca muito, muito, muito complicado. É que nem eu tava pensando aqui, por exemplo, e se a empresa quiser atingir todas as idades, aí depois eu lembrei, beleza, pode até acontecer, mas depende, aí o que distingue, que separa esse pessoal vai ser a classe deles, aí já não dá mais para juntar todos. A renda, a Professor, renda Não é mais necessariamente. complicada. é Pois não, aquele pode. exemplo da Volkswagen, né? Com a Audi. Não adianta Sim, nada o cara usar só a Volkswagen como marca e querer vender todos os produtos, como a Lamborghini, a sim, Audi, a Volkswagen, como tudo Volkswagen, que não adianta. O cara vai ex- ficar. exatamente. Porque, pessoal, a gente não pode tapar o sol com a peneira, tá? Que eu falei para vocês, eu não posso formar alunos ingênuos, né? Essa é a realidade, cara, né? As pessoas de classe mais alta, elas querem conviver com aquele grupo seleto, né? Tem pessoas que fazem sacrifício enorme, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, mas a gente tem um grupo de amigos que costuma se reunir na hora no almoço de sábado, né? E aí nós estávamos almoçando ali no Monte Líbano, ali na Avenida São Paulo, e nós estávamos na sacadinha. Nós estávamos assim, uns 8 caras, né? Homens ali, né, sentados, né? E aí parou, isso faz alguns anos, né? Aí parou um camarada com. Oh, meu Deus do céu. É um carro da Chevrolet, é alguma coisa australiano. O que é, pessoal? Me ajude aí. Ômega. Ômega australiano. É um Ômega australiano, né? Que era, na época, era o top, é um carro top, né? E aí, esse cara chegou com mais um amigo, né? E aí foi na nossa mesa cumprimentar. Ele conhecia um camarada ali, amigo nosso, né? E esse amigo nosso, era muito íntimo dele, brincou com ele, né? Falou assim: pô, velho, você não tem nenhuma casa para morar e tá com esse carrão importado aí, né? Aí o cara já virou para ele, né? E para nós também, né? E falou assim: a minha casa ninguém vê, mas o meu carro todo mundo vê, né? Então, você percebe, né? A motivação de compra do camarada, não é nada racional, né? Com o dinheiro que ele podia comprar um apartamento e comprar um carro. Então, é bem isso aí. Então, a partir do momento que eu tenho um carrão, eu passo a ter acesso a pessoas de mais alta renda, porque eu passo a ser aceito pelo grupo, né? Olha como é que as pessoas pensam, né? E isso nós temos que considerar. Às vezes é mais ego do que necessidade, então. Com certeza. Porque racionalmente, ele teria comprado um apartamento ou uma casa para ele com o dinheiro do carro. E o professor, isso acontece também no meu trabalho também, porque serve como um iPhone, né? Eu Sim. vejo pessoas aqui se matando para poder comprar um iPhone, pagando 10 mil reais, mas assim, não tem onde cair morto, para falar a verdade. Assim. Mas Pois quer ter então. o iPhone, entendeu? Pois mas então. quer ter iPhone. Mas acontece mesmo, né? E agora... É que o iPhone todo mundo vai ver, né? E outra coisa, agora que estão facilitando, acho que comentei com vocês, o Banco Itaú mandou uma oferta para mim um tempo atrás aí que eu poderia pagar por mês um iPhone. Ele venderia o iPhone para mim. Olha só, hein? O banco virando varejo, né? Eu compraria o iPhone do Banco Itaú, olha que loucura. Pagaria 24 parcelas e aí ia sobrar um residual. Não é leasing, não é leasing, não, é outro tipo de modalidade. Sobraria um residual. Ou eu pagaria o residual e ficaria com o telefone, ou eu simplesmente devolveria o telefone e poderia comprar outro mais moderno, né? Na mesma condição. Quer dizer, na realidade eu estou pagando um aluguel pelo telefone e não estou comprando o telefone. Né? Mas o telefone diz muita coisa. A cada 24 meses, né? Dinheiro assim no celular, é muita coisa. E depois de 2 anos ele ficou obsoleto, né? Verdade.
antes de surgir o iPhone, eu tinha um celularzinho muito bom. Muito bom. E só que eu não tinha acesso a nada, era só para telefonar. Fabrício, o microfone aí. E aí, pessoal, olha só como é que é a influência dos amigos, tá? Isso vocês vão trabalhar também lá com o professor Marcos. Eu com telefoninho celular, bom, durava a bateria 4 dias, e papapá, e de repente eu saio com o pessoal e tal, e coloquei o telefone em cima da mesa lá do barzinho e tal. Cadê meu telefone? O pessoal sumiu com o telefone, velho. Galileu, que vergonha, cara. Todo mundo com telefone moderno, sei que telefone antigo aqui, cara. Esconde esse negócio, né? Eu falei, para, rapaz, dá aí meu telefone. Peguei. Semana seguinte, eu coloco o telefone em cima da mesa, o pessoal some o telefone de novo. Bom, vou encurtar a história. Eu acabei comprando um telefone mais moderno por pressão do grupo. Então, o grupo de amigos, né, fez com que eu trocasse o telefone. Então, veja como que Grandes amigos, hein, professor? Grandes amigos. Ou eu trocava o telefone, eu perdi os amigos. Então, eu falei, vou trocar o telefone, né? Então, vejam como é uma Aí, situação todo mundo trocando o telefone, hein? Como é que é ele uma fez isso situação porque ele sabe que o senhor tem condição, né, professor? Comprei 24 vezes, né, meu? Sabe como é que é, né? Bom, vamos seguir um pouquinho. Se falar um negócio desse no meio da autossustentabilidade e desenvolvimento, a professora chegar a matar um, hein? Tá certo. Vamos em frente. Pessoal, vocês vão voltar a esse tema, e também nas minhas aulas eu vou voltar ao tema público-alvo. Nós vamos falar sobre uma ferramenta daqui a pouco que ajuda você a definir seu público-alvo, né? Mas pense nisso aí, tá? É sempre importante que você defina quem é que você vai atender, né? Necessidades, né? Então, qual o problema que o seu produto vai resolver? Lembra que nós falamos lá do problema, né? Vitamina ou analgésico? Então, aqui está complementando, ó. Então, aqui que você vai colocar. Qual o benefício desse seu produto, né? Lembra que nós falamos também em planejamento estratégico, produto e benefício, né? Na hora de definir o negócio? Então, quais são as necessidades que nós estamos atendendo aí? O produto, né? Então, qual que é o produto ou serviço que você vai oferecer para o mercado? Né? Qual o diferencial do seu serviço? Qual o diferencial do seu produto? Né? E, por fim, quais são os ganhos? Né? Como é que vai trazer dinheiro para você? Né? Como é que você vai faturar com isso aí? Ou quais são os ganhos que você vai levar para a entidade? Né? Então, é aí que eu digo para vocês. Na hora que a gente for para a entidade, vocês vão ter as ferramentas na mão. Falar, bom, professor, aqui cabe um 5W2Hs, aqui cabe um quadro de visão do projeto, e aí a gente vai utilizando a ferramenta mais adequada. Perfeito? Eu vou evoluir um pouquinho, porque eu vou continuar ainda nesse assunto do público-alvo. E aí, eu vi que o pessoal, agora na aula de planejamento estratégico, falou o seguinte, professor, eu não cortei aqui, peraí. Eu não respondi uma pergunta porque eu não sabia aquele negócio de persona. Então, o que é a persona? Aí, ó, chegamos na persona, né? A persona, pessoal, nada mais é do que a representação fictícia do seu cliente. A persona é uma evolução dos estudos de segmentação de mercado. Então, não falei para vocês agora há pouco, você tem que escolher um grupo de pessoas, né? E a partir desse grupo de pessoas, vou estabelecer estratégias específicas para ele? Claro, porque você não tem condições de atender todo mundo, pessoal. Lembra que eu falei para vocês? Nem a Volkswagen atende todo mundo, que é uma grande empresa. Imagina uma pequena empresa aqui da região, né? Só que com as ferramentas de design thinking que nós buscamos lá, da arquitetura, que estamos trazendo aqui para os negócios, ferramenta que ajuda a gente a estudar melhor, entender melhor o negócio que você está operando, nós trouxemos também essa figura da persona. Então, geralmente, pessoal, a gente não ultrapassa mais do que 3 personas para atender. Né? Então, dentro daquele segmento que você se propôs a atender, por exemplo, mulheres com mais de 20 anos da classe A, eu posso, de repente, traçar uma, duas, até 3 personas ali dentro. Então, a persona, a gente vai um pouco mais adiante dessas características tradicionais que a gente fala, né? Geográfica, onde mora, demográfica, idade, renda,
gênero e por aí vai, né? Aqui nós vamos formar a carinha desse nosso consumidor, desse nosso cliente, né? Então, eu fiz aqui de forma resumida as características, de forma bem resumida aqui, ó, as características da nossa persona. Então, depois de estudar o nosso segmento de mercado, eu entendi, né? Quando eu já tenho uma empresa. Agora, quando eu vou montar a empresa, eu já faço direto, né? Então, a minha persona seria quem? José, homem, né? 35 anos, mora em Maringá, atualmente ele é gerente de cooperativa de crédito. Uma citação, uma frase que pode representar esse José. Não me diga o que não posso fazer. Então, a partir disso aqui, eu posso entender, então, quem que é o meu cliente, né? Então, meu cliente são homens com mais de 35 anos, moradores de Maringá, geralmente ou são empreendedores ou estão em algum cargo de gerência e são pessoas de grande iniciativa. Ó. Não me diga o que não posso fazer. Aí você fala assim, professor, mas como é que eu monto isso aí, né? Então, vamos lá. Aí nós temos uma outra ferramenta, ó, que é o mapa de empatia. Né? Esse aqui, provavelmente, eu trago para vocês para a gente fazer na sala de aula, quando a gente voltar às atividades normais aí, tá? Então, o mapa de empatia, ele não foi necessariamente criado para a gente fazer personas, mas ele ajuda bastante, tá? Professor. Pois não. Dá um zoom nessa tela aí. Dá um pouquinho mais de zoom nessa tela. Espera aí, é a última mesmo? Melhorou? Ô, professor, onde está 70% ali, ó? Não apareceu Clica no maisinho ali que ele aumenta a fonte ali, ó. Mas ele não apareceu a tela inteira? Não. Não? É ali, professor, onde está escrito 70% ali, ó. Não, vai na setinha embaixo, onde o Lucas falou. Você pode deixar no 80%, 90%, não, mas... ali, que acho que ele já fica bom já. Não, mas quer ver o negócio? Eu acho que agora eu vou conseguir, quer ver? Peraí. Vai ficar até melhor, ó. Eu vou parar a apresentação. Quer ver? Acho que agora vai dar certo. Ele vai apresentar pelo PowerPoint. Eu vou apresentar. Quer ver? Vamos ver aqui. Espera aí que a gente vai chegar lá, tá? Tem que ter paciência, pessoal. Muita hora nessa calma. Aí, ó. E agora? Mesma coisa. Mesma coisa, professor. Professor, tá vendo ali embaixo ali, ó? Tá escrito 70%. Calma. O senhor clica no mais ali, coloca 90%. Eu já vi. Peraí. Aê, professor, aí sim, ó. Aí, ó. Agora sim, meu professor. Tá manjando já, ó. Isso aí. Não, mas não ficou do jeito... Por favor. Mas não ficou do jeito que eu queria. Entendeu? Aí não dá pra agradar todo mundo, né, professor? Aí é foda. Não, eu queria ficar com a tela inteira, mas não deu certo. Aqui, ok. Depois eu mostro a parte de baixo aqui, ok? Aí vamos adaptando. Ok. Aí, ó. Então vocês perceberam que esse mapa de empatia, ele tem aqui alguns quadros, né? Onde ajuda você a pensar nesse personagem, né? Nesse personagem aqui que... Pois eu vou dar mais uma pesquisada aqui. Que é o seu cliente. Então, estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um post-it. Perfeito? Sabem o que é, né? Você vai colando aí quando você quer deixar os recadinhos, né? Então, pessoal, o que a gente faz? A gente coloca isso aqui, eu, por exemplo, se eu tivesse com um data show, né? Às vezes você tem lugares onde você tem uma sala que tem um data show central e você coloca ele em 4 paredes, né? Então, você pode projetar numa parede branca ou você pode imprimir isso num cartaz. Eu também tenho aqui já imprimi num cartaz grande, né? A3, se não me engano, folha A3, e aí você coloca na parede, e aí você chama os seus colaboradores, as pessoas que estão envolvidas no projeto,
Então, por exemplo, né, a equipe de vocês no PIESC é de 3 a 5. Então, vamos imaginar que vocês estão em 5, e aí vocês estão querendo montar a persona desse produto ou serviço, dessa solução que vocês estão oferecendo para a comunidade. E aí vocês vão começar a fazer algumas perguntas, ó. E começa por aqui, ó. O que ele pensa? Então, o que esse camarada de 35 anos aí, o nosso José, né? O que ele pensa? Né? Ele está feliz, ele está triste? O que ele pensa da vida, do futuro, né? Então, o que vocês acham, pessoal? Vamos fazer um exercíciozinho aqui, né? Esse camarada aí, gerente de uma cooperativa de crédito, 35 anos, né? O que ele está feliz, ele está triste? O que ele pensa da vida? O que vocês acham? Eu acho que ele tá feliz. Eu acho tá que se ele gosta do confiante. cargo dele, se ele gosta do emprego, ele pode estar feliz, né? Então a gente pegaria um papelzinho, um post-it, escreveria, ele está feliz. E pá, colocaria nessa área aqui, tá? Estão compreendendo? O que mais? O que ele pensa da vida? Se ele faz um ótimo trabalho, ele pode pensar se ele continua na empresa no futuro, se ele resolve sair, abrir um negócio para ele. Então ele é um cara que ele está pretendendo crescer na empresa, mas se ele não conseguir crescer na empresa, ele pode montar seu próprio negócio? Depende, né? De modo geral, né? Porque a gente não vai conseguir, pessoal, fazer um por um. Isso aqui é uma visão genérica de um público que você atende. Então, de modo geral, esse José, um nome fictício, mais de 35 anos, ele está feliz, ele está bem empregado, mas no futuro ele é um cara que não está... Ele é um cara inquieto. Se ele não puder... Ele pensa no crescimento pessoal dele. Ele pensa no crescimento pessoal dele, né? Então, se ele não puder crescer dentro da cooperativa, ele vai montar o seu próprio negócio. Então, vocês vão colocando aí, vai colocando os post-it. Mas pode acontecer, pessoal, que a hora que você falar aqui o que ele vê, de você chegar em uma conclusão, ó, pessoal, esse lance aqui que nós colocamos que ele tá feliz, ele não está feliz, não, vamos mudar aqui, entendeu? Então, trabalhando com post-it, você, até o final, você pode ir tirando, alterando, sem problema nenhum, perfeito? O que esse camarada vê, pessoal? Redes sociais, qual rede social ele está participando? LinkedIn. Aí, ó, ele está no LinkedIn, né? É um cara que está trabalhando, ele é um cara inquieto, então, de repente, ele pode estar até aberto para novas propostas, né, de novas empresas, né? Ele assiste algum programa de TV? Ele tem alguma preferência, assim, para algum programa de TV? Ele assiste bastante jornal, ele fica atento às notícias ali. Isso, que jornal? Jornal mais da noite, lá, Jornal da Globo, assim, mais final da noite? Pode ser o jornal das 1 hora, né? Geralmente o pessoal, no horário de almoço, né? Almoça, para assistir um jornal. Esse cara aí, ele tem tempo na hora do almoço, do jeito que ele é corrido e coisa e tal, entendeu? Então, eu não estou dizendo que eu estou certo. É isso que tem que acontecer quando a gente monta o nosso mapa de empatia. Você dá uma sugestão, o outro critica, e aí a gente vai chegando lá, né? Então, vamos colocar uns post-its para ele aqui. Redes sociais, LinkedIn, mais alguma? Ele está no Instagram também ou não? Pode ser Instagram também. Pode ser ou tá? Não, o WhatsApp, professor. O WhatsApp é bom. Você pode conversar de negócio também, mas você está utilizando uma rede social ali. Então ele Telegram também. Ele é um cara ligado fortemente ao WhatsApp e curte o LinkedIn. Podemos parar por aí e ver jornal do final da noite, porque durante o dia é tão corrido, ele almoça corrido, porque ele é gerente, ele não tem tempo de ficar lá em frente à televisão, então ele chega em casa, de repente, bom, deixa quieto, e vê à noite, depois tem mais coisa que vai aparecer aqui, tá? Ele tem, assim, jornal, nós já falamos aí, jornal da noite, né? Sites, algum site específico que ele curte, não? Acho que o Eric falou ele está no Telegram, né? Mas não seria um site, mas seria onde ele está ligado. Algum site aí que ele teria ligado ou não? Que ele gosta de... Talvez na Bolsa de Valores, Dow Jones, né, que fala.
Pode ser. Então é um cara que está antenado o que está acontecendo na bolsa, até para auxiliar os seus clientes. Legal, beleza, tranquilo. Aí a gente poderia caminhando mais um pouquinho, tá, pessoal? E colocando aqui os post-it, tá? O que ele faz e fala, né? Então, que atividades ele faz? O que ele faz além de trabalhar? Como é que é a vida dele? Ele pratica esporte? Creio que ele tem o hábito de... Seria alguma coisa de lazer? Porque nós falamos que ele trabalha, né? Mas a vida dele, ele só trabalha? O que ele faz mais? Ele pratica esporte, ele anda de bike... Pode ser que ele anda de bicicleta um pouco antes de trabalhar, talvez, assim. Dura tempo. Uma corrida no parque, sei lá, 6 horas antes de todo mundo. Então ele é um cara que gosta de esportes ao ar livre? Faz uma academia? Então nós temos que definir aí, ó, tá vendo? Ó? É um cara que gosta de esportes ao ar livre, mas mesmo assim ele tem tempo para ir para academia, tá? Então o grupo tem que chegar a essa conclusão. A gente tem que ir formatando, né? Dá para fazer os dois? A resposta é sim ou não? Creio que não. Depende da Ele que tem tempo corrido, não. Então escolhe um, academia ou ar livre? Ar livre. Academia. Tá vendo? Aí, vamos abrir é bem isso. Exercícios ao ar livre tem muita diversidade. Por exemplo, o cara vai andar de bike e furou o pneu. Aí se ele vai andar de bike antes do trampo, ele furou o pneu e já atrasa todo o dia dele. A academia já não tem essas coisas. É verdade. Mas aqui a academia é mais controlada. Às vezes o cara Mas daí na centro, academia... O cara trabalha ali no centro ali, e aí deu o horário dele, tipo 7, 8 horas, o cara dá uma corrida no Parque do Ingá ali, vai para casa. Também, né? Aí, entendeu? Então, Também dá. Então não existe aqui uma verdade do Galileu, existe a verdade do grupo. E aí, dentro do grupo, você tem que ir chegando a, né? Vamos mais em frente, né? O que as pessoas falam para ele, o que ele ouve no rádio, o que ele ouve, o que ele está ouvindo atualmente, pessoal? Podcasts. Então ele é um cara que gosta de ouvir podcast. Quais assuntos ele gosta de ouvir? Investimento, tal. E o que as pessoas estão falando para ele da vida, do dia a dia, como é que estão as coisas? Às vezes as pessoas mais próximas dele perguntam como é que ele tá, né? Como tá o trabalho. Pode ser que ele ouça isso de uns amigos de trabalho. Ele tá feliz, se ele não tá. Tá, e o que as pessoas comentam assim, na hora que a gente senta numa rodinha ali para tomar uma cerveja, o que as pessoas comentam? Qual o assunto da hora? Normalmente e aí, cara, como é que tá o trabalho? Acho que é a primeira coisa que o pessoal comenta. Ok, então é um cara que mesmo no momento de lazer, ainda o trabalho está presente. É bastante comum até, professor. Com os meus amigos, eles falam assim, e aí, cara, como é que tá o trabalho? Legal, tranquilo, né? Aí a conversa vai fluindo depois. Eu sempre primeiro pergunto do trabalho, aí depois vai fluindo a conversa, vai puxando outros assuntos. E o que ele ouve no rádio? Sei lá, um jornal durante o percurso da casa ao serviço, alguma notícia diária para ele saber como que tá. Tanto... Qual é o assunto que está mais em moda hoje? Que ele liga o rádio e de repente tem a notícia sobre isso. Você nos jornais aí, tanto na hora do almoço. Infelizmente é o coronavírus. Coronavírus, né? Então, as pessoas, quando vão conversar com ele, falam do trabalho, mas ao mesmo tempo também o assunto coronavírus está presente, não é verdade? Mas será que ele não escuta uma musiquinha para relaxar, já que ele Aí, eu ia falar isso aí agora. Eu tiro de exemplo um tio meu que já tem mais ou menos lá entre 50 e 60 anos, eles gostam de colocar o quê? Sei lá, um flashback, uma musiquinha mais assim, só para dar aquela relaxada e andar. Agora só notícia. Acho que o cara é muito pra cabeça do cara. Essa musiquinha aí, ele escuta na hora que ele tá correndo. Porque é o seguinte, ó, se você tá falando que as pessoas ouvem hoje
rádio só no carro, né? É basicamente, né, pessoal? Ou você tá você trabalha como vendedor numa empresa e tem som ambiente, mas fora isso é no carro, não é? Ou não, eu tô errado? Ah, meu pai, ele diariamente ele escuta o rádio no carro. Toda vez que eu ligo o carro, já tá lá na rádio lá. Ele fica acompanhando as notícias de vez em quando de futebol e sobre o coronavírus, assim. Ok, entendeu? Então, Você é uma vê coisa, é uma coisa importante a gente definir isso aqui, porque se a gente definir, por exemplo, que o nosso José, 35 anos, é um cara que fica antenado em podcast, ele está preocupado com notícias da Bolsa de Valores, né? E, por exemplo, ele ouve notícias no carro, então você pode anunciar na CBN. Tá sacando? Agora, se você falar para mim assim, ó, ele é um cara que, quando ele está no carro, ele é despojado, ele quer desligar, então ele pega assim, ouve uma música popular, um sertanejo, poderia ser Maringá FM? Concordam comigo ou não? Sim. Então, esse nosso estudo aqui do mapa de empatia, pessoal, é para a gente levantar pistas para depois estabelecer estratégias para eles, vocês estão entendendo? Vocês estão vendo a pegada onde que é? Que a partir dessas informações aqui, você fala, pô, então eu tenho que fazer um produto assim para ele, uma loja assim, esse cara não tem tempo, eu tenho que ligar para ele, levar a roupa lá na casa dele para ele experimentar. Você entendeu? Você tem que, a partir do que você vai entender desse mapa de empatia, você, principalmente quem vai montar uma nova empresa, você pode definir o que você vai montar. Vamos aqui para baixo. Quais são as necessidades e desejos desse camarada, né? O que ele quer? Quais são os seus sonhos? O que é sucesso para ele, pessoal? Talvez se ele tiver o sonho de ter a própria empresa, ele realizando esse sonho, acho que já é o objetivo, né? Ok, então nós falamos lá atrás que ele é ambicioso, ele quer crescer na empresa, quer ou até montar a sua própria empresa, né? Então o sonho dele de repente, ter uma renda maior, né? Por meio de ou progressão na carreira ou montando sua própria empresa, né? O que faz esse cara feliz, pessoal? Talvez o bom trabalho que ele faz. Desculpa, Eric. Ele ser reconhecido? É isso que eu entendi? Também ele ser reconhecido na empresa, né, pelo bom trabalho que ele vem fazendo. Legal. No alcance das metas, né? Isso, né? Então ele é um cara focado, ó. Tá vendo? A gente vai conversando e vai construindo a cara desse camarada aí, ó. Então, o que ele quer, né? Ele quer crescer, um cara ambicioso. Qual é o sonho dele? Montar sua própria empresa, quem sabe, né? O que faz ele feliz? Não, ele ser reconhecido. Pô, o cara atinge as metas, ele quer ser reconhecido. Às vezes não só financeiramente, né? Às vezes uma plaquinha, às vezes um reconhecimento público, né? E quais são as dores dele, pessoal? O que ele reclama? Quais problemas que esse cara tem? Falta de tempo, ser muito corrido, muito trabalho na cabeça. Opa, olha aí, ó. Ele não conseguia aproveitar uns momentos de lazer só para ele, né? Talvez isso também. Então, ó, então tá aqui, ó. Consegue aproveitar a família, né? Então, ó. Isso. Você já está pensando aqui em algumas situações que você pode pensar em atender essa dor dele, né? Dar uma solução para a dor, lembra? Se você encontrar aqui uma dor que realmente necessite de um analgésico e não seja só uma vitamina, de repente você pode atender esse camarada. Quer dizer, não vai ser ele, né? Vai ser essa persona. Então, quantos homens com mais de 35 anos que têm um bom emprego ou são empreendedores já, né? Que tem esse problema. E você, então, vai, por exemplo, né? Tem principalmente lojas de roupa da classe A, muitas vezes o cara não vai na loja, né? A loja vai até ele. Né? Então, o vendedor faz lá um pacote lá, uma sacola, como nós dizemos, né? E vai até a casa dele. Ele não tem tempo. Então ele fala, eu só posso te atender aqui 8 horas da noite. Então, 8 horas da noite vai lá o vendedor e apresenta a roupa para ele, coisa e tal, patatá. Então, estou dando um exemplo aqui, tá, pessoal?
Então, de tudo que nós conversamos aqui, a gente consegue identificar pontos que você pode trabalhar uma estratégia específica. Então, por exemplo, se ele é muito focado em notícia e ele ouve rádio, a rádio que você vai anunciar é a CBN, que é um perfil de rádio masculina e de pessoas que curtem notícia com uma renda mais alta. Se você pedir lá para a CBN qual é o perfil de cliente dela, vai falar, são homens com mais de 30 anos de renda alta. E aí se encaixa com o nosso perfil, não se encaixa? Ou não? Se encaixa, se encaixa, Sim, se sim, sim. encaixa, se encaixa. Ô, tristeza. Tá Bom, impaciente o Cadu aí, ó. o Cadu tá impaciente. Que ele já caiu na outra aula, tá com medo aí de também se perder nessa. Então tá bom. Eu já caí nessa Já também? acabei de Oh, voltar. meu Deus do céu. Então, veja, pessoal. Essa aqui é mais uma Não, eu ferramenta. repeti 3 vezes, porque você falou que tá. Tá picotando, ó, não estou te ouvindo mais. Então, pessoal, veja, quando eu vou criar a minha persona, né, eu posso utilizar de uma ferramenta que é o mapa de Eu falei que empatia. repeti 3 vezes. E aí você, com o mapa de empatia, você pode ter um detalhamento maior dessa sua persona, que já é algo mais evoluído do que só trabalhar o segmento de mercado. Porque o segmento de mercado, de repente, você fala, eu vou atender homens e mulheres desse bairro, né? Então fica uma coisa assim, tá mais restrita do que o mercado como um todo, mas ainda falta você ter elementos para ajudar a traçar a estratégia para atingir esse camarada. Né? Então, aqui nós vimos aqui que é um cara ambicioso, que é um cara que quer crescer na vida, que é um cara que tem um bom emprego, que ele tem uma boa renda, né? Mas ele tem situações, como, por exemplo, ele pratica esporte ao ar livre, seja talvez alguma coisa que você pudesse trabalhar também com ele, ele não tem tempo, né? Ele muitas vezes não tem tempo para a família, de repente ele ainda é solteiro, por exemplo, ou divorciado, enfim. Tudo isso ajuda a gente a definir aí com mais elementos, né, com mais informação, o que a gente poderia oferecer de forma mais precisa para ele. Então, lembre-se. Professor, Pois não, pode falar. persona seria, então, um tipo de especificação das características do seu público-alvo em geral? Seria uma personalização, né, fictícia, né, porque não dá para você trabalhar uma única pessoa exclusiva, né, então você tentaria representar um grupo mais restrito dos seus clientes, né, com essas características, né. Então, como eu coloquei aqui, ó. Opa! É uma representação fictícia do seu cliente, né? Seria um avatar do seu cliente. Será que eu falei o termo mais próximo de vocês aí? Deu para entender. Porque, veja, que é complicado, né? Porque se vocês tivessem trabalhado bastante segmentação, vocês já teriam uma ideia mais clara do que nós estamos falando, né? Então, nós primeiro saímos do mercado. Vocês estão me vendo aí a figura aqui no... Deixa eu sair daqui. Né? Você tem o mercado como um todo. A partir disso, você escolheu uma fatia desse mercado para você atender, que isso aí hoje é estratégico, tá, pessoal? Você consegue atender o mercado como um todo, né? Por exemplo, né, você vai hoje para o ramo de material de construção. Você vai ali na Colombo, você vai encontrar inúmeras lojas de revestimento, né? São poucas que oferecem tudo. Por exemplo, a Telha Norte, ela oferece cimento, oferece tijolo, tal, né? Mas a gente tem uma percepção que ela é mais de acabamento, né? E aí você encontra as lojas que vendem só areia e pedra, outras que vendem só tijolos, né? Então, atender um grupo de consumidores é inteligente quando você identifica esse grupo e pode atender melhor suas necessidades. Então, do seu mercado como um todo, você entrou no segmento que você quer atender e dentro desse segmento você estabelece suas personas, que são um detalhamento melhor
de dentro desse grupo todo, você pode pegar 1, 2, até 3 personas e você tentar dizer o seguinte, ó, nesse segmento de mercado, eu atendo principalmente esses 3 tipos de cliente. Tá? Essas 3 personas pode, tipo, ser do mesmo público-alvo, mas ter características bem diferentes uma das outras, ou tem que ser mais próximas? Não, de repente, por exemplo, você tem uma loja que atende tanto homens como mulheres. Então, você cria a persona para o homem, que é a persona para a mulher, e dentro da sua própria loja, pelo tamanho que você tem, você, de repente, atende pessoas mais aventureiras e pessoas, talvez, mais conservadoras. Então, você pode criar uma persona para um cara mais conservador e outro para um cara mais aventureiro, entendeu? Então, isso depende da tua capacidade de atendimento. Por isso que a gente fala que não passe mais do que 3. Você pode ter 4, 5, você pode criar quando você quiser. É que vai ficar mais difícil, porque para cada uma, você vai criar uma estratégia. Que vai demandar recurso. Né? E é importante que a gente comece a pensar o mercado, depois pensar o segmento. Por exemplo, como eu falei, material de construção. Uma loja como a Revest, por exemplo, né? Hoje ela tem várias marcas, né? Ela percebeu que seria interessante ela ter outras marcas. Então ela tem uma loja hoje para classe A, né? E tem a Revest, que até entrou com uma propaganda dizendo que lá todo mundo pode, tentando trazer também o público da classe C, da classe B, né? E ela tem públicos diferentes. Ela tem, por exemplo, mesmo a Revest, ela tem o consumidor pessoa física, você pode criar uma persona para ele, né? Quem é esse cara que vai lá comprar para reformar a sua casa, e tem, por exemplo, construtores independentes e tem os próprios engenheiros, as construtoras. Então, eu tenho o PJ, eu tenho o PF, que é a pessoa física, e dentro da pessoa física eu tenho 2 ou 3 personas. Então, quando eu entendo claramente quem que eu atendo ou vou atender, fica mais fácil eu traçar uma estratégia. Por isso que eu sempre falo para vocês, como é que eu começo as consultorias? Quem que você atende? Eu atendo todo mundo. Então, para. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é entender realmente quem você atende. Por que as pessoas compram da sua empresa? Compram só pelo preço baixo. Será? Vamos ver também se não tem outros atributos, porque a gente sabe que os consumidores não compram apenas por um atributo. Pode ser que o preço para ele seja muito importante, mas eu tenho certeza que existem outros atributos que ele valoriza. Ele pode falar assim, 90% é preço, mas 5% pode ser localização, que está perto da casa dele, e 5% pode ser atendimento que ele recebe do vendedor. É isso, pessoal. Então, quem não respondeu, foi você, Júlio, que não respondeu porque não estava entendendo a persona, ou foi outro colega? Eu não me lembro agora quem me perguntou. Não foi eu não, professor. Foi eu, professor. Foi você, Eric? Então, o que é essa persona? É essa representação fictícia é o avatar do seu cliente, né? E quanto mais eu conheço esse meu cliente, mais eu posso ter uma estratégia assertiva, né? Como eu dei um exemplo bem simples, né? Vocês falaram, ele está no LinkedIn. Opa, então, se eu quero atingir esse cara, eu vou fazer alguma comunicação no LinkedIn. Esse cara, ele ouve rádio e ouve notícia, então estou na CBN. Esse cara, ele gosta de ter esportes ao ar livre. Tá, que ação que eu posso estabelecer para ele com relação a isso? Então, amplia, né? Dá um leque maior de possibilidades para você agir estrategicamente sobre ele. Tá? Fiquem tranquilos, vocês estão começando agora com esse tema também. Esse tema vai voltar várias vezes para vocês e vocês cada vez mais vão pegando o jeito de como você trabalhar esse tema. Não sei se vocês perceberam, né? O bate-papo que eu tive agora há pouco, né? Professor, eu tenho um leque de clientes muito, né? Eu posso atender o Brasil inteiro. E aí nós estamos vendo, não, eu tenho que atender região 44. São mais pessoas com mais de 35 anos. Então, quanto mais eu conheço o meu cliente, mais eu consigo definir esse meu cliente, fica mais fácil estabelecer uma estratégia para ele. Esse que é o objetivo, né? É ter esse conhecimento do meu cliente para poder ter uma estratégia assertiva. Como eu digo, parece que alguém fez algum comentário aqui. Como eu digo, né?
Se na consultoria o camarada me trouxesse o perfil do cliente dele, me trouxesse os motivos que faz ele comprar da empresa dele, eu ajudaria ele a fazer uma estratégia rapidamente. Fala, Anderson, fique à vontade, pode perguntar. Não, só para complementar o que o senhor está falando, a minha esposa fez essa persona para a empresa dela. Ela abriu a sociedade com a amiga dela, a amiga dela é designer e ela é arquiteta. Aí, nessa formação da persona, ela estava perguntando, tipo assim, quem que era o cliente-alvo? Era A ou era A mais, né? Como ela trabalhava muito tempo já com esse público A mais, então eles desenvolveram a empresa para o clube A mais. Perfeito. Né? E aí, nessa persona falava também sobre o desenvolvimento da empresa, como foi criada, como a empresa se via daqui 5, 10, 15 anos, quem era a empresa, como que a empresa chegou a esse conceito, desse nome. Olha que bacana. Foi bem interessante. A tua empresa é arquiteta, né? A tua empresa? Não, a tua esposa. Desculpa. Então, essas ferramentas, elas vêm da arquitetura mesmo, do design thinking. Depois você conversa com ela para você ver, né? E eu vou falar um pouquinho de design thinking com vocês mais adiante, entendeu? Se não, nessa disciplina, no segundo ano. Então, a gente se apropria do que a gente tem, entendeu? Não é porque é da arquitetura que eu não vou usar. Se eu tenho uma ferramenta que pode me ajudar na gestão, opa, vem para cá, né? E hoje em dia é o que se fala, entendeu? Se você for para esses ambientes aí de startups e coisa e tal, é o que se fala, né? Ferramentas como essa que ajudam a gente a entender melhor quem é que eu vou atender. A partir do momento que eu tenho a persona bem definida, clara na minha mente, eu não cometo erros. Porque, veja, vou dar um exemplo para você. Eu tô na minha empresa e eu identifiquei que minha persona é esse cara de 35 anos e ele ouve rádio CBN. Aí vem um cara de uma rádio, por exemplo, Jovem Pan, que atende um público jovem, né, e só músicas, e o cara quer vender para mim uma propaganda. Se eu não tenho fortemente definido na minha mente quem é o meu cliente que eu atendo, quem é a minha persona, eu posso me sentir tipo assim, pô, Jovem Pan, né? Deve ser legal, vamos anunciar ali também. E não que anunciar no Jovem Pan seja ruim, mas é bom para público jovem, entendeu? Então, quando eu tenho uma persona bem definida, me ajuda a ser mais firme nas minhas ações estratégicas. Fechou? Fechou, professor. Fechou, professor. Ô, professor, o Leonardo Rios pediu para avisar aqui que ele teve um compromisso na aula e não pôde comparecer. Daí teve a Giovana também, que ela passou mal. Aí eles pediram para avisar aqui que não deu para assistir a aula. Tá bom, então. Eu tô vendo a Ana Maria aqui, que até brigou com o marido, Ana Maria, por causa do LinkedIn. Já, professor? Porque ele tava ele tava no LinkedIn e não te avisou? Nossa, eu puxei no celular, falei, já é aplicativo, isso aqui já é alguma coisa da faculdade, que esses amigos seus colocou você nesses grupos aí, só rola putaiada. Ô, Ana, que coisa, hein? Aí você pegou no pé dele. E Ana Maria. A falta de conhecimento aí, olha, bateu no cara à toa. Mata ele. Mas o LinkedIn é uma rede social, entendeu? Né? Lógico que é uma rede social que a gente deve utilizar sempre para as questões de emprego, questões profissionais, né? Mas é uma rede social, não deixa de ser, né? Fechou, pessoal. Vamos parar por aqui para dar uma descansada. Oi, pode falar. É só para saber, desculpa interromper. Isso daí a gente precisa fazer e te enviar? Não. Isso aqui eu quero... E aí eu fico sempre nessa, né, na perspectiva de futuro, né? Hoje tivemos aí uma palestra, uma fala sobre a nossa volta, mas não tem data ainda, né? Mas eu queria colocar esse material na parede, lá no quadro, e com post-it vocês fazendo, entendeu? Para a gente exercitar. Então, não precisa mandar, não. O que vocês têm que fazer é o seguinte, responder os 3 questionários, tanto
do PIESC, como também do planejamento estratégico, dos questionários com 5 perguntas cada um. E amanhã eu quero ver se eu envio para vocês aquele questionário com as perguntas abertas, que também não é necessário mandar para mim, tá? É para vocês ajudar vocês no estudo para a nossa prova. E aí na quinta-feira eu fico para tirar dúvida. Fechou? Beleza, professor. Beleza, professor. Beleza, professor. Valeu, moçada. Muito obrigado pela presença e pela paciência e vamos tocando o barco aí, tá bom? É nóis. Até a próxima. Beleza. Boa noite aí, Até mais. pessoal. Falou. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Não. Boa noite. Sabadão aí, Pode- Professor. Oi. Pode falar.